A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, povo escolhido para andar em amor. Sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se este conteúdo te agradar, se as nossas mensagens já aí gravadas têm trazido edificação para a tua vida, compartilha aí este vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para que o YouTube recomende aí essas mensagens, para que outros venham ser alcançados pela palavra do Cristo vivo. Tá bom? Então, amados, este é o tema. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Será que a prática da carne ela vai anular os desígnios de Deus? Será que as vontades humanas ela vai desfazer dos propósitos de Deus? De forma nenhuma, mesmo porque Deus é soberano. O que eu pratico, as minhas vontades e as minhas paixões carnais, não vai ferir, afetar Deus em nada. Pelo contrário, vai trazer malefícios para mim e não para Deus. Tá bom, amados? Então, nisso nós apresentamos a soberania e a grandeza desse Deus. Agora, a soberania, a grandeza, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus não quer dizer também que anula a responsabilidade que o homem deve ter. Mesmo porque o próprio Deus, é princípio do próprio Deus. Ele deu responsabilidade aos homens, né? Você vê lá no Éden, por exemplo, quando o próprio Deus lá, ele manda o Adão, né? Ele dar nome ali aos animais, a cuidar ali naquele contexto dali do Éden, né, das coisas, a responsabilidade da obediência ou a desobediência. Então Deus deu tudo aquilo ali. Ah, mas Deus criou Adão para pecar. Deus criou Adão para errar, porque Adão era o filho da perdição. Exatamente, Adão era o filho da perdição. Deus criou para aquele propósito. O interessante, amado, que para entrar o pecado no mundo, Deus usou um filho da perdição, né? Para trair Jesus, Deus usou um filho da perdição. Mas existe uma falácia no meio, não no meio da graça de Deus, também, mas no meio da religião de um modo geral. Isso não é novo, não é de agora, onde as pessoas têm a ideia, né, de que Deus, por criar todas as coisas, então Deus também criou o mal, né, no homem, ou seja, o homem praticar este mal e Deus o aceitar assim como filho, porque afinal de contas Deus criou todas as coisas. Não, nós vemos na palavra que para fins específicos Deus criou personagens, né, específicos. Então, nessa dispensação, na dispensação da graça, no pacto já estabelecido, na nova e eterna aliança, não tem porquê a gente entender ou subentender que todos são filhos de Deus e todos estão cumprindo a vontade de Deus e anular a questão da não existência mais dos filhos da perdição, né, dos vasos de ira, anular sim a questão das duas sementes, a boa e a má, o bode e a ovelha, o joio e o trigo. Não, mas tá tudo aí. É claro que tudo está cumprindo um papel fundamental nesse oceano de conhecimento chamado Deus, né, de palavra, de ciência, de coisas, né, profundas que o homem muitas vezes não consegue alcançar. Então vamos lá, eu quero trazer esse assunto à tona e eu vou usar de propósito ou propositalmente alguns textos fora do seu contexto para você ver a ideia que eu posso passar
e o que eu posso explicar dentro desses contextos. Qualquer um de nós podemos explicar sem nenhum tipo de forçação de texto, sem nenhuma forçação de interpretação, mas respeitando a hermenêutica, a exegese do texto, sem forçar nada. Não precisa você forçar para interpretar nada. É só ler e explicar na simplicidade das Escrituras, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre, falando de mim, Elcio Jesus, eu sempre preguei e prego soberania total de Deus. Deus é soberano, Deus não pode ser questionado por suas ações, por seus critérios. Ele é soberano, ele fez, ele faz o que ele bem entendeu, o que ele bem quer fazer. Agora, partindo do princípio que nós cristãos usamos como base as Escrituras e nós conhecemos um pouquinho de Deus através das Escrituras, mediante a orientação do Espírito que habita em nós, e nós vamos ali extraindo algo concernente a Deus, nós não podemos agora pegar essas mesmas Escrituras que nos aponta, que nos mostra, que revela o caráter de Deus, nós não podemos anular o Evangelho que manifesta a justiça e a sabedoria de Deus por meio de Cristo Jesus, para agora ficarmos presos a versículos soltos, seja no Antigo Pacto, seja no Novo Pacto, seja na Velha ou na Nova Aliança. Então, eu vou explicar para vocês algumas coisinhas aqui, se é que eu tenho moral, credibilidade para explicar. Aqueles que acompanham o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Eu quero ler o primeiro texto, o seguinte. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. É uma oração de agradecimento, de louvor, que Ana estava fazendo a Deus, porque ela obteve a dádiva do filho, que foi Samuel. Então ela está orando, agradecendo a Deus, e ela fala assim no versículo 6 e 7. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dali. 7. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. O Senhor faz isso? Claro! O Senhor é soberano, tem poder para fazer isso? Claro que sim! Então, Ana estava justamente confessando aquilo que ela conhecia de Deus. E eu reconheço isso que Ana reconheceu. Quem é que dá vida? Não é Deus? Sim. Quem é que tira a vida? Não é Deus? Sim. Quem é que faz descer a sepultura, ou seja, quando seus dias terminam? Não é Deus? Sim. Quem faz subir dela a ressurreição, que é uma realidade na nova e eterna aliança, não foi Jesus Cristo? Sim. Então ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas, da vida e da morte, Ele que empobrece, Ele que enriquece, sim. Ele que abate, Ele que exalta, sim. Agora, você percebe que em nenhum momento nesse texto vai dizer que porque Deus é soberano, porque Deus dá vida, porque Deus tira a vida, porque Deus enriquece, porque Deus empobrece, Deus vai usar de meios ilegais ou perversos para que a sua soberania seja reconhecida? Você percebeu isso? Que em nenhum momento nas Escrituras Deus vai usar de um caráter perverso, malicioso, para que os seus propósitos sejam realizados. Por exemplo, Deus enriquece e Deus empobrece. Ok? Ok. Isso é um dom de Deus, né? O sábio Salomão escreveu que riquezas e honras, prosperidades, é um dom de Deus. Então, uma vez que eu adquiro riquezas de uma forma ilícita, por exemplo, um assalto em um banco, por exemplo, roubando alguém, sonegando, subtraindo algo que não me pertence, eu posso me utilizar deste princípio de que o Senhor empobrece e enriquece e abate e exalta para dizer que foi Deus
que me deu isso, porque está escrito, porque Ele é soberano, porque Ele dá vida, porque Ele tira a vida. Então eu posso me utilizar desse texto para dizer que as minhas riquezas adquiridas de forma duvidosa, de forma suspeita, de forma ilícita, foi Deus que me deu? Não, porque eu também vou ter suporte bíblico, como Provérbios 10, 22, que diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece, são bênçãos, não são maldições, enriquece e não acrescenta dores. O sistema religioso, ele tem medo, por exemplo, de jogar na Mega Sena. Eu particularmente, eu não jogo. Não sou assim de jogar essas coisas assim. Mas é pecado jogar na Mega Sena? Não. O sistema religioso diz que é do inferno quem joga na Mega Sena. Aí se você joga na Mega Sena e você ganha de uma forma lícita, porque é um jogo regulamentado pela Caixa Econômica Federal, não é nada ilícito nisso. Aí você joga na Mega Sena, fica milionário. Então isso é uma bênção de Deus na sua vida? É. Desde quando você vai saber aproveitar bem essa fortuna para, quem sabe, desenvolver obras sociais, ajudar o próximo, enfim, curtir com a sua família, abençoar outras pessoas, né, financeiramente. Oxalá, quem dera. Eu, como eu falei, particularmente não é do meu feitio, eu não gosto de jogar, não arrisco muito. Mas vai que um dia eu amanheça aí inspirado, sei lá, vem uns números aí na minha mente, eu jogo e fico milionário. Ah, sim, eu vou ser bênção de Deus financeiramente na vida de muita gente, porque isso está no meu coração de querer ajudar, e na medida do possível, o pouco que eu tenho, eu procuro compartilhar, eu procuro ajudar, então, por certo, eu faria isso sim, sem sombra de dúvida, tá bom? Então seria de uma forma legal, ou legalizada, sim. Entendeu, amado? Então, não seria nada ilícito onde eu iria ferir o caráter de Deus. Percebeu aí? O Senhor tira a vida, o Senhor dá vida. É o Senhor que tira e dá vida. Ah, então já que o Senhor tira a vida e dá vida, então eu posso matar alguém e me utilizar desse texto que Deus me usou para matar alguém. Não, eu não posso fazer isso. Deus tem os seus critérios, os seus princípios, os seus meios e os seus fins. Eu não tenho que ficar aqui tentando adivinhar o que Deus predestinou para a tua vida. Eu não tenho que ficar tentando adivinhar o que Deus já arquitetou para você. Quando o salmista Davi ele diz no Salmo 139, lá nos versículos que nós conhecemos e citamos bastante, 14 ao 16, informe no ventre da minha mãe, o Senhor já havia escrito todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Porventura, Davi se utilizou da soberania, da presença, onipotência e onisciência de Deus, que ele já reconhecia, né? Ele disse, Deus já me viu no ventre da minha mãe ainda em forma. Porventura, Davi, ele se utilizou desta sabedoria divina, desta revelação de que Deus já havia preparado todas as coisas para ele dizer assim, inclusive Deus, o Senhor já escreveu até o dia que eu vou, mandar Urias para a frente de batalha, vou consentir, né, ou entregar Urias à morte, vou me relacionar com a mulher casada, Betseba, vou ter um filho, e esse filho vai morrer. Davi sabia dessas coisas da caminhada, ou Davi atribuiu isso a Deus pelo fato de Davi ter consciência de que Deus, por ser soberano, onisciente, onipotente e que estava no controle de todas as coisas, Davi atribuiu isso a Deus? Não, porque aí seria a malícia da parte de Davi. Tanto é que nós vemos que quando Davi falhou, quando Davi errou, apesar de Davi ter sido um filho de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele não passou impune, ele foi disciplinado. Então, se aquilo fosse uma vontade de Deus para Davi colocar Urias na frente de batalha, se relacionar com a mulher casada e ter um filho, Deus não teria assim levado aquele filho, Deus não teria disciplinado Davi, Deus não teria trazido juízo sobre a casa e o reinado de Davi a ponto de dividir e pai se levantar contra o próprio filho, por causa de um erro que Davi havia cometido. Percebeu, amado? Então, mesmo Davi sabendo de que Deus havia
o visto ainda informe no ventre da sua mãe e ter inscrito todos os dias da sua vida determinado, Davi não tinha ideia, não tinha noção do que era aquilo, porque aquilo era uma mente, né, levada a um conhecimento profundo de que Deus era Senhor, é Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos. Mas Davi não entrou neste mérito de se esconder debaixo de uma soberania de Deus, fazer o mal e dizer tá tudo bem, tá tudo certo, porque Deus já me predestinou assim. Não, aí seria malícia da parte de Davi. Tanto é que o próprio Davi é disciplinado pelo próprio Deus, percebeu? Então eu não posso usar esse texto isolado para criar um pretexto para o erro humano, carnal, maligno e dizer, não, tá tudo certo porque Deus fez assim. Então, nós vamos ver na mesma palavra onde Deus tira a vida e dá vida, e enriquece e empobrece, nós vamos ver na mesma palavra, na mesma escritura, Deus mandando obedecer, seguir o caminho da retidão, da justiça, praticar a verdade, sabe? Na própria lei, Deus mandando não cobiçar a mulher do próximo, os bens do próximo. Na própria lei, lá onde os profetas declararam que Deus era poderoso e criava todas as coisas, nós vamos ver o próprio Deus também falando para o seu povo que tinha, né, a orientação divina e recebia Deus como Senhor de suas vidas, a seguir um caminho de retidão. Então não seria diferente hoje, principalmente hoje, no pacto do Espírito, o pacto da graça, onde o Espírito habita em nós e nos orienta em toda a verdade, para eu me utilizar desses textos lá do Antigo Testamento, e como eu falei, até alguns soltos no Novo, para dizer que, afinal de contas, tudo que eu faço está no propósito de Deus e independentemente está tudo certo. Não está nada certo, irmão. Deus nos orienta. Quer ver outro texto? Eu gosto de ler e explicar muito sobre isso. Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez tudo para um fim. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Tá vendo aí, irmão? O Senhor fez todas as coisas para o fim. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Então observa que, se eu pego esse texto fora de um contexto, eu vou criar aqui uma doutrina. Mas Deus não fez tudo? Sim, não está escrito. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal? Sim. Então, está claro que quem pratica o mal é um ímpio. Naquele tempo, nós entendemos que os ímpios eram aquele povo ali que não tinha aliança com Deus, eram os estrangeiros. Bem verdade, havia ímpios entre os judeus, que não eram todos de Israel, que eram israelitas, ou também não eram todos descendentes de Abraão, que eram filhos de Abraão, com o prometido Isaac. Então havia ali descendentes de Abraão que eram ímpios, ou seja, pessoas que não possuíam também o Espírito, apesar de serem descendentes diretos de Abraão. Então Deus criou todas as coisas para os seus próprios fins, inclusive o ímpio para o dia do mal. Provérbio 16:4. Então, se eu leio só isso aqui, eu posso fazer um malabarismo aqui em cima desse versículo. Mas existem outras orientações interessantes. Olha o versículo 5 do mesmo capítulo 16 de Provérbio. Todo homem arrogante é abominável ao Senhor. Percebeu? Todo homem arrogante é abominável ao Senhor. Se o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, inclusive o ímpio para o dia do mal, e ele diz que todo homem arrogante é abominável ao Senhor, esse homem arrogante aqui está na classe dos ímpios, das pessoas que foram destinadas para fazer o mal. Então, quando alguém diz que o mal que eu pratico, isso não importa para Deus, porque isso agrada a Deus, porque o próprio Deus predestinou isso, então eu estou me colocando como esse arrogante, como este ímpio, que Deus utiliza dele para a prática do mal. Então Deus criou todas as coisas, mas o ímpio, o perverso, é para que o mal se cumpra nele, para que o bem se manifeste na vida dos filhos de Deus. Porque o Evangelho, a palavra que educa, que transforma, que edifica, que traz uma metanoia, que traz uma renovação, que traz um caráter moldado, é para os filhos de Deus, para os espíritos aperfeiçoados, e não para os ímpios que já foram por um propósito levantado justamente para a prática do mal. Então eu não posso não posso olhar para uma pessoa na nossa geração ou no nosso século, né, e dizer assim, não, todo o mal que essa pessoa faz, ela está na vontade de Deus. Não, ela está na vontade de Deus. Há quem discorde disso.
Mas existe sim a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus, sim. Existe vontade permissiva de Deus. E vontade permissiva de Deus não significa que nós vamos anular a sua soberania de forma alguma. Não! Deus vê todas as coisas e Ele controla todas as coisas, tem o poder de todas as coisas e Ele também permite o que Ele quiser permitir. Então tem muitos erros que nós podemos vir a praticar que Deus permite, sim. Mas isso não significa que a vontade dele está sendo anulada, que a minha carne está mais poderosa do que Deus, que eu estou sendo mais forte do que Deus. De forma nenhuma. Nós vemos um exemplo disso de Jonas. Deus disse, Jonas, vai para Nínive. E Jonas disse, eu não vou. Eu não quero que aquele povo se arrependa. Pegou o navio e foi para Tarsis. Ou para Tarsis. Então, o propósito de Deus foi anulado? Não, Deus causou uma situação para que Jonas voltasse para o propósito. Agora, Jonas colheu sim por causa da desobediência, a ponto de orar lá do ventre de um peixe pedindo misericórdia, porque ele entendeu que ninguém podia contra a soberania de Deus. E ele, por entrar, nas obras da carne, por desobedecer uma ordem direta de Deus, ele foi disciplinado. Diferente de Ananias, quando Deus manda Ananias ir ter com Saulo e orar e tal, e Ananias a princípio recusou e Deus disse, vá, porque aquele é um vaso escolhido para mim. E Ananias, sim, eu vou sim, obedeceu e foi. Houve alguma consequência de punição, de disciplina para Ananias? Ananias colheu na carne porque desobedeceu? Não, Ananias não colheu. Ananias foi obediente, cumpriu aquilo que Deus mandou, ainda que ele não concordasse. Existem muitas coisas de Deus que eu não entendo, eu posso até na minha natureza humana não concordar com esses princípios de Deus. Eu poderia dizer, Deus, mas o Senhor poderia fazer diferente. Ou o Senhor poderia agir de forma diferente. Mas quem é o barro para questionar o oleiro? Quem é a criatura para questionar o seu Criador? Ele faz o que ele bem quer. Tá bom, meus amados? Então, ele deu, porque ele bem quer, porque ele é Senhor e soberano, ele deu uma liberdade aos seus filhos para escolher entre o bem e o mal, para saber andar na direita ou na esquerda, para praticar o que é certo e o que é errado. Isso é a soberania de Deus, porque ele é soberano, ele deu um livre-arbítrio aqui na horizontal para Elcio fazer o que Elcio quiser fazer. Porque Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, o mesmo Paulo que falou que Deus havia o escolhido desde o ventre da sua mãe para pregar a sua graça, ele também falou que tinha uma liberdade de que tudo era lícito, mas nem tudo convinha ele fazer. Percebeu aí? Então, eu não posso trocar as bolas. Como diz aí alguns, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nada de coisa alguma vai anular a soberania de Deus. Cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado e todos sendo instruídos e ensinados pela palavra do Pai. Tá bom? Então, Deus criou o ímpio, mas ele disse no 5, todo homem arrogante é abominável ao Senhor, certamente não ficará impune. O homem arrogante não ficará impune, será disciplinado. E o que é que nós temos falado arduamente? No que é que nós estamos falando, eu e alguns outros mensageiros da graça? É que tudo que você, amado, pratica, haverá um retorno para você. Mas veja bem, não tem veja bem, amado. Se Deus quer que nós pratiquemos a justiça, é para praticar a justiça. Ainda que eu não consiga, ainda que eu seja falho, porque essa natureza humana, ela não se converte nunca, mas o meu homem interior, o meu espírito está renovado, sabe? Para me instruir mediante o conhecimento da palavra no que é correto. Tá certo? Olha lá. Então, não ficará impune o homem arrogante, aquele que pratica o mal. Mas Deus não fez todas as coisas para os seus próprios fins, inclusive o ímpio para o dia do mal? Sim. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quem teme a Deus aí? Quem teme ao Senhor? É você que está me ouvindo. Você teme ao Senhor? Então você tem sabedoria de Deus para se desviar do mal. E não cair no mal e dizer que foi Deus que te inclinou para o mal. Pegou aí?
Não é para usar o Velho Testamento? Não é para usar versículos soltos? Então tá bom, eu posso usar o versículo 4 do capítulo 16 de Provérbios, dizer que Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal, mas eu tenho que continuar com a leitura para dizer que Deus não se agrada do homem arrogante e de que pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade. Deus, com a sua misericórdia e sua verdade, você observa o que é iníquo, o que não agrada a Deus, o que é certo e o que é errado. E você se safa, se escapa disso, porque certamente o ímpio não ficará impune. E o temor do Senhor, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Quando há temor de Deus, Deus te dá sabedoria para você se desviar do mal. Não foi isso que ele falou para Jó? Jó disse, bem sei eu que nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados. Jó não falou isso? Os propósitos de Deus podem ser frustrados? Não. Mas o próprio Deus disse assim, lá no testemunho, lá no livro de Jó, no primeiro capítulo. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal. Olha, homem que tem temor, homem íntegro, que se desvia do mal. E Jó reconheceu que os propósitos de Deus não poderiam ser frustrados. Mas Deus deu testemunho de Jó, que Jó não era uma pessoa que fazia o que ele bem entendia, era um homem íntegro, era um homem justo, um homem que se desviava do mal. Então Deus nos dá sabedoria para desviarmos do mal. Paulo diz, fugir da aparência do mal. É para fugir ou é para encarar de frente e dizer que Deus te determinou, te ordenou, te predestinou e te constituiu para isso? Não, na vida dos filhos de Deus não. Há uma sabedoria espiritual que nos conduz em toda a verdade. Versículo 7, Provérbios 16, 7. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Agora, quando você lê o versículo 7 de Provérbios 16 e o versículo 4, o que é que você entende? Vou ler o versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Então Deus fez o ímpio, o perdido, o perverso para a prática do mal. Ele não pratica o bem, ele é mau na sua essência. O Senhor fez todas as coisas e aquele mal, ele é mau na sua essência. Agora você justo, você é da graça de Deus, você que diz que está na graça de Deus, você que se diz, se denomina o Filho de Deus. 7. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, porque quando agrada o Senhor, o Senhor faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então observe, até aquele ímpio que Deus criou para o dia do mal, quando eu agrado o Senhor na minha caminhada, até esse ímpio que Deus estabeleceu para o dia do mal, até esse perdido, Deus faz com que esse ímpio tenha paz comigo. Eu vou simplificar a coisa. Imagine que você mora em um bairro perigoso, onde o tráfico impera, a criminalidade impera, mas você é um homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Esse é o contexto da coisa. Então tem aquele camarada ali que é o dono ali da boca, ele que manipula, ele que faz, ele que... Você percebe que quando você é íntegro, você é justo, você segue a paz com todo, essa pessoa não vem pra cima de você, sabe... querendo te denegrir, querendo te apontar. Pelo contrário, ele vai até te observar. Não, deixa o irmão ali. Eu estou falando isso de conhecimento de causa. Eu estou falando isso de vida com Deus nessas questões, tá? Então, amado, é isso que acontece. Ah, mas há casos e casos, sim, mas eu estou falando de princípios, de palavra de Deus, de entendimento. É claro que há casos e casos. Tá bom, meus amados? Então... Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Vamos ler outro texto bem usado. E nós utilizamos também para, sim, apresentar a soberania de Deus, mas não ficar ali preso naquele texto isolado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz. Considere as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Quem é que pode endireitar o que Deus fez torto? Ninguém. Usando as palavras de Jesus de Nazaré. O bode não podia se tornar ovelha. E a ovelha não podia se tornar bode. O joio nunca ia virar trigo. E o trigo nunca ia se tornar joio. Quem pode endireitar o que Deus fez torto?
Então, dentro desse contexto de soberania, escolha espiritual, predestinação do nosso espírito, salvação eterna, ninguém pode interferir nessa linha vertical, nessa escolha vertical, nessa predestinação vertical, onde não há livre-arbítrio. Deus escolheu sim, Deus predestinou sim, vasos de honra, vasos de misericórdia, filhos da ira, filhos da paz, perdidos, sabe? E salvos sim. Então não é todo mundo que é salvo. Ah, mas houve juízo sim, houve sim a sentença. Mas a extinção biológica não. Porque eu não posso usar textos em isolado para dizer que Deus iria expurgar os ímpios da terra. Porque quando Davi fala isso, Davi tinha em mente não a terra global, não o cosmo como um todo, não os gentios ali participantes de tudo, mas sim de Israel, da terra prometida, do seu povo judeu. Estava falando daquilo e houve aquilo em 70, houve o juízo e os ímpios existentes daquele contexto, né, do povo judeu foi de fato extinto daquela terra, não do mundo de um modo geral, amado. Isso aí é entrar no raso, são águas rasas apenas no tornozelo, mas tem águas mais profundas para a gente navegar aí pelo Espírito. Então não posso me utilizar desses textos de provérbios, de salmos, e não aqui, ó, Deus extinguiu os ímpios da terra, então todo mundo agora é todo mundo filho de Deus, e todo mundo que pratica, tanto faz o bem como o mal, está fazendo a vontade de Deus. Eu pergunto, que mensagem da graça é essa? Para que utilizar a Bíblia para pregar isso? Não precisa usar. Está desfazendo de tudo, está misturando tudo. Não adianta, amado. Então, assim, vamos ter cuidado naquilo que a gente está ouvindo. Como o João falou, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, lá no versículo 1, examinar a carne? Não, examinar o espírito, para ver se esse espírito procede de Deus. E esse espírito aqui é a doutrina, é o ensinamento. Examinar o espírito para ver se procede de Deus. Aí João conclui lá, porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Então não é para julgar a pessoa, não é para julgar o homem, não é nada contra carne e sangue, como infelizmente eu tenho visto aí, briga, ciúme da roupa, ciúme da casa, ciúme do salário, ciúme da profissão, ciúme do canal no YouTube, ciúme da alegria do irmão, ciúme não sei, ciúme de tanta coisa. Não, mas não é nada contra carne e sangue, é para examinar o espírito. O que é que esse irmão está pregando aí, amado? Peraí, faz sentido? Peraí, vamos lá, vamos examinar esse espírito aí, procede de Deus, esse vento aí, essa doutrina, procede das escrituras. Se for para o antigo pacto, dentro do contexto do antigo pacto, é isso mesmo que Deus falou. Se for para a nova aliança, dentro da coerência da graça de Deus, é isso mesmo que a palavra de Deus está falando. Então vamos examinar isso aí, vamos ter sabedoria de Deus, para não ficar aí usando texto fora do contexto. Tá bom, meus irmãos? Todos estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Então quem pode endireitar o que Deus fez torto? Eclesiastes 7,13. Mas isso tem um contexto. Por exemplo, o versículo 9 vai dizer assim: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque na ira abriga-se no seio dos tolos. Então quem pode endireitar o que Deus fez torto? Mas no versículo 9 diz: não te apresses no teu espírito a irar-te. Então observe que tem algo que eu domino. Ainda que Deus tenha feito todas as coisas, existe uma liberdade aqui na horizontal, um domínio próprio. Não se apressa a te irar-te. Não se ire. Paulo diz: irai-vos, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, embora Deus tenha feito todas as coisas, quem pode endireitar o que Deus fez torto? Ele nos deu, dentro desta soberania, deste poder, deste senhorio, ele nos deu uma liberdade de se irar ou não. Tá bom? Tá dentro de uma conotação humana, por assim dizer, dentro de um contexto humano, de fazer o bem, de fazer o mal, de praticar a justiça, a mentira ou a verdade. Perceberam aí, amado? Então não precisa forçar, é só ler. Versículo 10. Não digas, por que razão foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Os dias passados foram melhores do que estes. Nós estamos vivendo um momento. Então não diga isso. Não reclames, sabe, dos dias atuais. Não reclame dos dias passados. Então, tu
tudo isso é um contexto para chegarmos à espinha do versículo. Versículo 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e mesmo de mais proveito para os que veem o sol. Versículo 12. Porque a sabedoria salva de ofensa. Não, porque a sabedoria, versículo 12, Eclesiastes 7,12. Porque a sabedoria serve de defesa. Como de defesa serve o dinheiro. Por exemplo, nós podemos ver uma causa... por exemplo, um advogado, né? Você tem um dinheiro para pagar o advogado vai te defender, porque você está pagando. Então, o seu dinheiro serve de defesa. A palavra de Deus diz que a sabedoria nos serve de defesa. E é a sabedoria de Deus que nós estamos usando para nos defender desses ensinamentos tortuosos, onde as pessoas acreditam que tudo está no centro da vontade de Deus. Deus tem o controle de tudo, Deus é Senhor e soberano de tudo, mas nem tudo que o homem faça está agradando a Ele, ainda que Ele tenha o controle absoluto de todas as coisas, mas Ele deu a responsabilidade aos homens. Ele passou essa responsabilidade para nós, porque Ele não criou robôs teleguiados. Ele nos deu sim um livre-arbítrio limitado, tá bom, amado? Limitado, diga-se de passagem. Eu não estou falando livre-arbítrio para levantar a mão e aceitar Jesus e dizer que agora é filho de Deus. Não, não é concernente às coisas espirituais, concernente às coisas da terra. Por exemplo, sistema religioso, você aceita ou não aceita Jesus? Levanta a mão aqui, vem aqui e o pastor ora para Deus escrever o seu nome no livro da vida. Não tem nada a ver com isso. Agora, na graça de Deus, você também não tem aí a liberdade de ouvir a graça, analisar e se dobrar esta palavra e dizer, realmente, essa palavra aqui trouxe conforto para minha alma, eu vou me tornar uma pessoa melhor mediante este conhecimento? Tem sim. Em contrapartida, tem muitos aí que estão assistindo esse vídeo aqui, né? Que conhece a graça, sabe o que é certo e o que é errado, mas escolheu viver uma vida na devassidão, na prostituição, fazendo o que bem entende e se utilizando dos textos bíblicos para dizer o quê? Eu sou livre. Para a liberdade, Cristo me chamou. Que liberdade? Para você viver na sua carnalidade? Trocando de mulher 3 por dia? Trocando de homem 3 por dia? Fazendo o que bem entende e dizendo que está na graça de Deus, que está no propósito de Deus? Daqui a pouco você pode fazer coisas piores e usar o quê? O evangelho. Que coisa linda, né? Não é lindo não, é horrível. É feio. Não useis da liberdade em Cristo, liberdade de espírito, para dar ocasião à carne. Naquele contexto, era retroceder para a lei. No nosso contexto, é usar dessa liberdade maravilhosa que nós temos para praticar o bem orientado por Deus e usar dessa liberdade para dizer, eu faço o que eu bem quero, porque eu sou dono do meu próprio nariz e, afinal de contas, tudo que Deus fez é perfeito e até a minha imperfeição para Deus é perfeição. Para com isso, que tá feio. Ô desviado! Falei igual sistema agora, né? Ô desviado, se reconcilia com a graça. Brincadeira, irmão, para descontrair aqui um pouco, tá? Quer ver outro versículo? Esse eu vou, né? Vamos lá. Eita, que versículo. Isaías 45, 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, é quem faço todas as coisas. Não é? Deus não disse isso, que forma a luz, cria as trevas, faz a paz e cria o mal? Sim. Mas estas coisas se manifestam em que classe de pessoas? As trevas que Deus formou é para se manifestar nas vidas dos filhos ou dos perdidos? A luz que Deus criou e formou é para se manifestar na vida dos perdidos? Nos bodes? No joio? Ou para se manifestar na minha vida e na tua vida, que é um eleito de Deus? Que haja luz. Paulo disse, eu oro e agradeço a Deus e louvo a Deus porque os olhos do vosso entendimento foram abertos, foram iluminados, não é isso? É para o filho da ira? É para o filho da perdição? Não, é para o filho de Deus. Mas Deus fez todas as coisas, a luz e as trevas, sim. As trevas para os das trevas, a luz para os da luz. Andai como Cristo vos andou em amor. Amai-vos uns aos outros. Isso é obra de treva ou obra da luz? Da luz. Então eu não posso praticar a obra das trevas e dizer que eu sou um filho de Deus. Eu posso até praticar, mas eu estou na classe daqueles que são da perdição. E aí? Só que ninguém vai querer dizer que é da perdição. Ninguém vai assumir essa roupagem, né? É complicado, né, irmão?
Então, Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, sim. Eu faço a paz e crio o mal. Deus faz a paz, sim. O que foi que Jesus falou? Na casa que vocês entrarem, deem a paz. Quem tiver paz, vai receber a paz. Se não tiver a paz, se não receber a paz, se rejeitarem, a paz voltará para quem? Para vocês. Vocês quem? Os discípulos de Jesus de Nazaré, os filhos de Deus. Então eu tenho que transmitir paz. Você recebe? Amém. Você é filho de Deus. Você não recebe a minha paz, você não recebe esta palavra, você não recebe... então está dizendo que você não é da paz. Você é da guerra. Mas Deus criou todas as coisas nesse sentido, o bem, o mal, a luz e as trevas, sim. Mas há um contexto de perdidos, um contexto de salvos, um contexto de filhos que vão manifestar a imagem e a semelhança de Deus, um contexto de filhos adâmicos, né, filhos da perdição, que vai manifestar o caráter do seu pai, que é homicida e pai da mentira. Pegou aí? E agora? Eu vou misturar as coisas? Ê, que angu, hein? Aí eu pego essas coisas aí, boto tudo no liquidificador e bato e misturo semente adâmica com semente de Cristo, filhos da promessa de Abraão com descendentes de Abraão. Faço uma bagunça e diga é tudo de Deus e BBB, bababá. Deus criou todas as coisas, mas tudo dentro do seu contexto, dentro da sua história, dentro do seu padrão, da sua relação de vontade, tá bom? Então vamos lá, amado, vamos analisar direitinho. Não quero forçar nada. Eu faço a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, 7. Aí eu vou pegar esse versículo agora e criar uma doutrina? Não pode, amado. A gente já brigou com o sistema, a gente briga, né? Bate no bom sentido, não nas pessoas, mas no ensinamento do sistema religioso por causa disso. Agora a gente vai aceitar isso na graça? Criar uma doutrina em Isaías 45, 7? Criar uma doutrina em Eclesiastes 7, 13? Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Criar uma doutrina em Provérbios 16, 4? Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal? Criar todas as coisas em cima de versículos soltos do Antigo Pacto? Ou até mesmo doutrinas soltas em cima de versículo no Novo Pacto? Não, não pode. Não podemos criar doutrina nisso. Tá bom? É como a mensagem de Paulo que eu estou trazendo aí do terceiro céu. Eu posso criar uma doutrina de que Paulo foi no terceiro céu usando um versículo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 3 de 4? Claro que não. Aí eu vou criar uma doutrina em cima de um versículo onde Paulo diz que foi o terceiro céu. Mas se a gente não analisar, não estudar, não entrar no raciocínio de Paulo, como Paulo disse em Efésios, quando vocês leem, vocês vão perceber, vocês vão entender, vocês vão compreender o que é que eu estou falando. E não pegar o versículo, Paulo foi para o céu, então eu vou para o terceiro céu. Não, vamos examinar direitinho aí. Vamos entender que Paulo falou em figura de linguagem, uma força de expressão, dentro de uma cultura conhecida daquele povo, e não criar uma doutrina, não, Paulo foi no terceiro céu, Paulo foi lá diante de Deus. Foi na carne? Não pode. Foi no espírito? Não pode também, que ele não tinha morrido ainda. Aí vira confusão, né, irmão? Então vamos devagarzinho aí. Aproveitando aqui, irmão, então é errado agora eu dizer que Paulo foi no terceiro céu? De jeito nenhum, eu digo sim, Paulo foi no terceiro céu. Nós estamos no ministério da nova e eterna aliança, que Paulo recebeu onde? Do terceiro céu, do paraíso. Eu continuo falando sobre isso. Então eu não digo que Paulo não foi no terceiro céu. Nós explicamos como foi esse terceiro céu, que foi, na mente de Paulo, arrebatado em revelação, e não céu literal, tá bom? Então, meus irmãos aí que pregam a graça de Deus, mas eu vi o irmão Geraldo, o irmão Messias, o irmão André, o irmão Cristiano, os irmãos da graça estão dizendo que Paulo foi no terceiro céu, mas o irmão Elcio da Bahia está dizendo que Paulo não foi no terceiro céu. Não vai acontecer nada. Os irmãos vão falar que Paulo foi no terceiro céu e eu vou continuar falando que Paulo foi no terceiro céu. Agora, só que eu entendo esse céu de outra visão, de outro ângulo. E eu espero que os meus irmãos aí, claro, como muitos aí, tenham percebido também esta ideia de terceiro céu que Paulo falava. Tá bom, queridos? Com todo respeito e beijo no coração dos meus irmãos aí que estão aí pregando a graça aí sem cessar, tá? Eu não disse que Paulo não foi, como foi? Então vamos lá. Então eu não posso me utilizar desses versículos soltos, como eu utilizei agora, falando até no Novo Testamento, até mesmo usado por Paulo, para criar uma doutrina, tá bom? É como também, meu amado, a gente não se utiliza. Eita, eu queria chegar aqui também, né?
Eu às vezes até esqueço, porque eu não leio tanto esse versículo, nem leio. O irmão Elcio tem uma congregação e lá reúne pessoas. Ele diz, olha, Deus ama quem dá com amor e alegria. Isso é para os nossos dias. É claro que não é para os nossos dias dentro daquele contexto, claro que não, meu irmão. Paulo estava pedindo oferta ali, donativos para ajudar os crentes ali, pobres de Jerusalém, se não me falha a memória. Eu nunca vi, até hoje, nunca vi nenhum dos meus irmãos que prega graça usando aquele texto fora de contexto. E se eu ver, eu vou pregar contra. Eu vou refutar se eu ver, tá bom? São meus irmãos em Cristo, amigos, mas eu vou refutar, como eles também têm todo o direito de me refutar. Geraldo, Messias, ou qualquer outro irmão que prega graça, vocês são livres para me refutar, e eu também vou refutar. Então nunca vi meus irmãos pregando ali, Deus ama quem dá com amor e alegria, então você tem que dar aqui com amor e alegria. A gente nunca se utilizou disso, amado. Os meus irmãos que congregam comigo aqui, que se reúnem comigo, sabem muito bem disso. Pode chegar aí e escrever aí, pode deixar comentário aí se eu faço isso. Não, Deus ama quem dá. Nada, amado. O que há no nosso meio é uma cumplicidade, o que há no nosso meio é uma generosidade, o que há no nosso meio é uma liberdade em Cristo, onde a gente abraça, onde a gente beija, a gente tá junto, sabe? É para pagar um aluguel, é para pagar a luz, é para manter um espaço, é para ajudar um necessitado. Eles fazem com prazer, com amor e alegria. É um microfone para comprar. Agradeço até os meus irmãos aqui. Gente de São Paulo me ligou, doou aí 2 microfones. A minha irmãzinha lá querida, minha avó. Quer dizer, pessoas que nos ajudam. E irmãos dão a caixa de som, compra a cadeira. Tudo isso voluntariamente. É isso que nós, da graça de Deus, fazemos. E não usa texto isolado, como um abençoado estava batendo aí. Estão roubando, estão usando... Deus ama com amor e alegria, como se fosse Malaquias 3:10 na graça. Nada a ver, irmão. E eu acho engraçado, são os números. Se entra 7 mil, se entra 10 mil e gasta tanto, e o resto? Meu amado, você não está no nosso meio, não acompanha, não conhece nada. Paciência. Eu te perdoo em Cristo, tá? Eu os perdoo, que não só é um que pensa dessa forma. Muitas pessoas comentam aí no nosso canal. Mas Deus não criou todas as coisas, irmão. Vocês já estão sistematizando a graça, agora dizendo que é a carne. Eu lendo aqui. Deus criou todas as coisas. Agora, tem aí o seu público, né? Para cada coisa. Tá bom, amado? Tem aí aqueles que Deus criou para cada coisa. Então, Isaías 45:7, eu posso criar uma doutrina aqui que Deus criou o bem e o mal? Não, primeiro, vamos supor, eu vou ler só Isaías 45:7. Eu formo a luz, crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Eu vou usar só isso aqui. Deus disse aqui que faz o homem entrar na sexualidade, na homossexualidade? Não. Deus disse aqui que faz o homem roubar? Não. Deus disse aqui que o homem pode estuprar porque ele fez todas as coisas? Não. Deus disse aqui que o homem pode, matar alguém, que é para matar alguém? Não. Deus diz que faz a luz e as trevas. Faz a paz e o mal. O Senhor, faz todas as coisas. É Deus que faz, Ele não está mandando eu fazer. Pegou aí? Deus está mandando você fazer? Não, está dizendo que Ele faz. Aqui Ele faz. Mas Ele está mandando eu fazer? Deus está mandando você trair sua esposa, trair sua mulher, seu esposo, e vender, e roubar, comprar e não pagar, e você dizer que é porque Deus faz todas as coisas? Não, Deus não mandou você fazer isso. Deus mandou, mediante o evangelho, largar a mentira, deixar o engano, a injustiça, praticar a verdade, a justiça. Foi isso que Deus mandou fazer. E não porque Deus faz o bem e o mal, cria a luz e as trevas, que Deus mandou você fazer o que você bem achar que deve fazer e você se esconder nas escrituras, usando esses textos isolados, dizendo que Deus determinou e criou todas as coisas. Tá feio, tá fraco. Vamos examinar as escrituras. Por quê? Porque o contexto é isso aqui. Isaías 45, né? O contexto é outro. Isaías 45 diz que Deus levantou Ciro, para isso ele constituiu Ciro, para abater as nações, e diante de Ciro, Deus iria quebrar os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, e Deus iria trazer riquezas ocultas e encobertas, para que Ciro soubesse quem era ele. Ciro, diga-se de passagem, um rei pagão que Deus estava levantando para destruir a nação soberba da Babilônia.
Então tem um contexto. Aí, diante destas circunstâncias, Deus disse para Ciro: eu crio a luz, crio as trevas, faço o bem e o mal, para que o propósito no ministério de Ciro se cumprisse. Então observe que está dentro de um contexto. Eu não posso pegar isso e generalizar nem para todo mundo da lei e muito menos para o tempo da graça de Paulo e pior para o nosso século 21. Percebeu que erro? Pior do que o do sistema religioso é quem diz que conhece e distorce tudo. O sistema pelo menos não conhece. Mas quem diz que conhece e distorce tudo, aí fica mais feio ainda. Tá, amado? Então Deus criar o bem e o mal, a luz e as trevas, estava dentro de um contexto. Quer ver outra coisa? Isaías 54. Olha o versículo 16. Isaías 54, 16. Eis que eu, Deus, criei o ferreiro que assopra o fogo nas brasas e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para a destruição. Para a destruição, Deus criou o filho dele? Para a destruição, Deus criou um santo? Para a destruição, Deus criou um eleito? Para a destruição, Deus criou um predestinado em amor que crê em Cristo? Para a destruição, Deus criou quem? Um assolador. Então, quando a gente vai olhar os contextos disso aqui, para a destruição, Deus criou quem? Deus criou um império romano perverso. Deus criou um general chamado Tito. Para a destruição, Deus criou um assolador para perseguir os hebreus na Babilônia, ou levar cativo para a Babilônia. Para a destruição, Deus criou um faraó sanguinário, perverso, para manter o povo cativo durante 400 anos. Ah, irmão, mas foi Deus que endureceu o coração dele. Sim, com um propósito, para a destruição. E para que o nome dele fosse manifestado em toda a terra. Percebeu aí? Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, falando de Faraó. Vai, Moisés, prega ele ao meu povo, que prega a Faraó que liberte o meu povo. Ó, Moisés, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Ó, Senhor, por que tu vai endurecer o coração de Faraó? Imagina que eu mando minha filha comprar um refrigerante e depois eu ligo para o dono do mercado e digo: ó, minha filha está indo aí comprar um refrigerante, mas não venda. Aí a pessoa diz: tá bom. Aí minha filha chega lá: eu quero um refrigerante. Aí a pessoa diz lá: não vou te vender. Aí minha filha volta: mas pai, eu fui comprar um refrigerante. Aí eu digo: filha, eu liguei para não te vender o refrigerante. Ah, pai, o senhor me fez de boba para eu ir lá no mercado comprar um refrigerante e o senhor ligou para a pessoa não me vender? Não, minha filha, é porque eu tinha um propósito nisso. Pegou aí? É assim que Deus fez. Ele criou todas as coisas, o ferreiro passou para a brasa no fogo fazer sua ferramenta. Isaías 54, 16. E também criou o assolador para o dia da destruição. Não foi Deus que criou todas as coisas. Mas não está dizendo aqui que ele criou o homem no singular. O assolador aqui é no singular, dentro de um contexto de pessoas que Deus preparou para aquele mesmo fim, como Judas, que Deus preparou para trair Jesus, para fazer o que era mal, como tantos outros exemplos que nós vemos na Bíblia, e tantos outros que existem aqui no mundo que a gente não sabe, irmão. Nós não sabemos. Tantos homens aí que Deus criou para o dia do mal, mas Deus não pegou a pessoa e disse assim: eu quero que você mate, eu quero que você faça isso. E pior é se dizer filho de Deus e fazendo isso porque Deus quer. Não! Deus já criou a raça perdida, Deus já tem a herança da perdição, né, adâmica, para isso. Deus já tem o homem 100% carne, que é descendente lá de Adão, para fazer isso. Ainda que muitos filhos de Deus também façam isso, por falta de conhecimento, por falta de tempo. Entendeu, amados? Então não posso usar textos isolados para dizer isso. E no contexto de Isaías, não está apenas esse versículo isolado, 16. Aí no versículo 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, contra Israel, contra o seu povo. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Então tem todo um contexto. É por isso que Deus falou isso. Que ele levantou o assolador para o dia da destruição. Mas ele não estava falando contra o seu povo Israel. Nesse contexto aqui, ele estava livrando Israel. Ele estava guardando Israel. Era a herança bendita de Israel. E não generalizando tudo. Percebeu? Que Deus não estava aqui aprovando a má conduta de Israel. Porque tanto é que quando o povo de Israel começou a partir para a má conduta, serpentes no deserto, Deus levanta para destruir.
Por quê? Porque partiu para um caminho que não era para partir. Então eles não tinham que dizer, porque Deus quis. Não foi Deus que quis. Eles foram e serpentes vieram e mataram 23 mil pessoas. A colheita chegou, tá, amados? Eu vou encerrar no versículo, aqui mesmo em Isaías, no versículo 13 em diante, que é dentro desse contexto, diz assim: e todos os filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Todos os filhos serão ensinados pelo Senhor. Os filhos, tá? Os filhos serão ensinados pelo Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Versículo 14. Com justiça serás estabelecida. Estarás longe da opressão, porque já não temerás. E também do terror, porque a ti não chegará. E aí o versículo 17 conclui: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Toda língua que se levantar em juízo tu as condenará. Então, ferramenta preparada contra o povo de Deus não prevalecerá. Como o profeta Balaão, ele declarou quando era para amaldiçoar ali o povo de Deus, né, por prêmio, ele disse: não vale encantamento contra Israel, não vale feitiçaria contra Israel. Era nesse sentido. Então Deus levantou, Deus criou as luzes, a luz e as trevas, o bem e o mal, a paz e a guerra, sim, dentro dos seus contextos. Deus endureceu o coração de Faraó, sim. Deus manipulou o coração de Faraó, sim. Os espíritos de Deus foram escolhidos, os filhos espíritos foram escolhidos. Deus nos colocou dentro de uma carne, e dentro desta carne, com esse espírito, que é a nossa identidade, o nosso DNA divino, está uma alma, que são a fonte das nossas razões, as nossas emoções, o psique, o intelecto, onde você é instruído por Deus, porque os filhos são instruídos, os filhos aprendem do maior ao menor a seguirem, a serem conduzidos pelo Espírito Santo. E não ficar dizendo que o mal na carne, praticado na carne, é um propósito de Deus, porque Deus fez o bem e o mal, a luz e as trevas. Não. Eu entendo que Deus fez o bem e o mal, a luz e as trevas, nesse sentido de má semente, boa semente, juízo em situações específicas que Deus trouxe sobre as nações. Tá bom? Graça e paz. Até o nosso próximo encontro.